Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesse momento. Conta-nos uma lenda que numa comunidade distante havia uma plenitude de vida. As pessoas não adoeciam. Conta-nos essa lenda que a morte passava muito distante. E o segredo estava no fato de que cada criatura que nascia recebia um saquinho de carícias. No momento de desconforto, de sofrimento, essa criatura poderia lançar mão das suas carícias, impregnando a sua pele, iria encontrar a devolução do seu bem-estar, da sua harmonia física, psicológica e espiritual. Quando, analisando simplisticamente, perguntamos, mas e quando acabasse essas carícias? Nenhum problema, porque cada pessoa que nascia, ela recebia a média do uso das carícias naquela comunidade. Uns gastavam muito, outros gastavam pouco. Uns gastavam em demasia, outros não gastavam quase nada. De tal forma que a média do gasto era repassada a cada criatura que nascia. Mas aí cabe uma outra pergunta, mas e se acabasse as carícias dessa criatura? Nenhum problema, pedia emprestado para o outro, o seu saquinho de carícias. E aquela outra criatura, não tendo mais carícias, poderia procurar uma terceira pessoa, de tal forma que não havia nenhum problema nesse sentido. Poderiam usar as suas carícias sem nenhuma preocupação. Mas uma bruxa passou um dia naquela comunidade. Bruxa passa em todo lugar. E ela queria vender as suas poções mágicas. Mas quando ela viu que era uma comunidade muito plena, sem problemas, sem doenças, sem morte, ela percebeu que não tinha nenhuma chance de vender as suas poções. Mas ela arquitetou um plano. Eu haverei de encontrar uma saída para eu vender as minhas poções mágicas. A própria magia da comunidade era o seu bem-estar. As criaturas estavam muito bem. Não havia razão para procurando nenhuma poção mágica. A magia já estava internamente posicionada dentro de cada criatura daquela comunidade. Mas a bruxa analisou a comunidade e verificou que tinha um homem, o senhor Antônio, que ele era muito sensato, muito ouvido pela comunidade, sempre com um posicionamento muito racional e lógico. Então ela se encarregou de fazer uma visita para ele. E ele era o chefe de uma família. Ele, o senhor Antônio, a dona Maria, a esposa, a Alicinha, a filha, e o Joãozinho, o filho. Era uma família maravilhosa. E então a bruxa bateu a porta, o senhor Antônio saiu e ela disse, é com o senhor mesmo que eu quero falar. Aliás, já foi logo no ponto nevrálgico da criatura, que é a vaidade. Porque dizem que o problema da humanidade é orgulho e egoísmo, mas pode estar certo que atrás desses dois elementos tem um pior, que é a vaidade. Porque sempre a vaidade leva a criatura a se posicionar de uma maneira muito infeliz em cima do orgulho e do egoísmo. E ela já foi logo dizendo, o senhor é um homem muito sensato, já me disseram que o senhor tem um poder de discernimento e podendo repassar a comunidade muito grande, e é por isso que eu o procurei para conversar com o senhor. Aí o senhor Antônio disse, bom, já que eu sou, né, então me fala, qual é o problema? E a bruxa já sentiu a vontade. E disse para ele, olha, estão dizendo por aí que os seus filhos estão gastando muitas carícias. E se eles acabarem com as suas respectivas carícias, vão buscar
a da sua esposa, a Dona Maria. E se acabar as carícias da Dona Maria, certamente os três vão procurar as suas. E quando essa família acabar com as carícias da família, os vizinhos já estão dizendo, não vão emprestar para vocês. Então, vocês devem rever muito esse gasto que vocês estão executando aqui no seio dessa família. E o São Antônio não estava muito vigio naquele dia, porque é o que acontece conosco. A gente levanta de manhã, ao invés de fazer uma prece, pedir a inspiração do alto, né? A ajuda do nosso anjo guardião, para que aquele dia a gente esteja numa sintonia boa. E já levanta dizendo, oh, que segunda-feira infeliz, não é? Porque a gente acha que a segunda-feira é ruim, né? Talvez seja o melhor dia da semana, é quando a gente vai voltar para o trabalho, vai ganhar o pão, vai ajudar alguém, vai dar o contributo, mas quase sempre a gente escuta dos companheiros, olha, mas que segunda brava, não é? E nessa vigília, o senhor Antônio foi pego de surpresa. E ele já disse, olha, senhora bruxa, muito obrigado pelo alerta, eu vou conversar com meus filhos. E mal ela saiu, ele já reuniu a família e já foi logo dizendo, olha, e repetiu todo o diálogo que ele manteve com aquela mulher. E as crianças que não falam nada para ninguém, ficam caladinhas, não é? Se encarregaram já de imediato ir no vizinho, falar com o filho do vizinho, e o filho do vizinho já falou com o outro, em 2 segundos, aquela comunidade já sabia da mensagem da bruxa. E ninguém mais emprestou carícias para ninguém mais. E com isso, quando a pessoa ficava num desconforto, usava suas carícias e elas acabavam, aí tinham que conseguir uma outra carícia para sobreviver. E é exatamente nesse momento que a bruxa se apresentava. E vendia as suas poções, entre aspas, mágicas. Só não permitiam que a pessoa morresse, mas aquele bem-estar, aquelas carícias não propiciavam, porque eram carícias de alfinetinhos. Quando colocavam as criaturas, aquelas carícias na própria pele, sentiam como se fossem alfinetadas, mas pelo menos sobreviviam. E uma senhora muito sensata, de verdade, que conhecia aquela comunidade antes e agora o que estava acontecendo, tratou logo de reverter o processo. E começou a falar para cada criatura que deveriam repensar aquela atitude, que voltassem a doar, a ceder, a emprestar, que não haveria nenhum problema, mas já estava arraigado dentro daquela sociedade o egoísmo. Não, você acha? Alguém disse, o senhor Antônio falou, agora não vou emprestar mais nenhuma carícia para ninguém, e vou tratar de usar pouco para que as minhas também não acabem. E nós não sabemos o final da história. Quem ganhou, se foi a bruxa ou aquela mulher prudente, sensata. Não sabemos se aquela comunidade conseguiu sobreviver ou foi dizimada totalmente. Mas uma coisa nós temos convicção plena, que a carícia é a grande responsável pelo bem-estar espiritual da criatura. Para o bem-estar físico é o amor. Mas o bem-estar espiritual, o grande responsável é este saquinho de carícias. O que nós poderíamos dizer? Carícia. O que nós poderíamos exemplificar como carícia? É tudo aquilo que nos dá uma sensação muito gostosa. Por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa de uma maneira terna, carinhosa, afetiva, compreendendo aquela criatura, às vezes lhe propiciando uma complacência por uma atitude infeliz, não é uma carícia? Lógico que é. Outro dia chegou um amigo para mim e falou assim, Aguinaldo, eu tenho medo de voltar para casa. Eu falei, como? Tem algum bicho lá? Tem, a minha mulher. Eu disse, mas como? A sua mulher? Pois então, Aguinaldo, é uma cascavel. Ela olha para a gente assim, ela já trucida a gente no meio.
Eu disse, mas como, rapaz? Você está exagerando. Não, você não conhece minha mulher. Ela tem um olhar assim que eu nem olho para ela, eu já chego de cabeça baixa. E aí eu vi a gravidade. Quanto tempo vocês estão casados? 20 anos. Eu falei, não amansou ainda? Não, está cada vez mais brava. E eu senti a gravidade, porque ele estava falando sério. Ele tinha medo da mulher mesmo. Aí eu disse para ele, mas quando ela olha assim para você com aquele olhar de matar qualquer criatura que esteja na frente, como é que você faz? Eu não encaro. Por que você não encara? Mas você não conhece minha mulher, porque se você conhecer, você não encararia também. Eu falei, pois então, eu gostaria de encará-la, porque eu acho que tem jeito de vencer esse olhar de agressão da sua mulher. Mas como, Aguinaldo? Pois então, a hora que ela olhar para você, não baixe a cabeça, olhe para ela também, e já mentalize, que pena que ela olha assim. E já pensa dentro de você, colocando toda uma vibração de amor. Olha, eu desejo que ela reverta esse processo, que ela seja muito feliz, que ela possa um dia compreender que nós somos irmãos, e que ela está simplesmente criando um clima para ela mesma, que é um clima nocivo, pernicioso. E eu, de minha parte, eu quero que ela esteja muito bem, muito feliz. Eu disse para ele disse assim, bom, daqui para frente eu vou fazer isso. E eu fiquei esperançoso de que ele voltasse para me contar. Passado um tempo ele volta. Eu falei, e o medo? Eu falei, não, você sabe que já diminuiu? Eu já chego em casa preparado, porque se ela olha para mim, eu olho para ela. E se ela olha para mim com aquele olhar, eu já dou aquele olhar assim de quem está com brandura, com paciência, com tolerância. E você pode estar certo, ele dizendo para mim, ela já mudou um pouco. Não, fique firme, continue olhando para ela com esta doçura, com essa mansuetude, que você vai conseguir vencer esse processo. O bem sobrepuja sempre o mal. O mal, por maior que seja, um pequeno bem consegue sobrepujá-lo. Da mesma forma que uma pequena luz consegue acabar com a imensidão de trevas. Assim nós conseguimos vencer o mal com o bem. Vencer aquele olhar agressivo com um olhar de docilidade. O próprio Cristo disse, não resistais ao mal. Pelo contrário, que é o que todo mundo faz. Quando a pessoa olha para a gente com raiva, o que a gente faz? Já olha com raiva pensando em encontrar uma solução para arrebentar a criatura no meio. É o contrário que a gente tem que agir. Se a pessoa olhar com essa agressão, nós vamos desmontá-la com o nosso olhar pacífico, dócil, manso. Agora, isso prevalece para todos nós quando estivermos lidando com as pessoas. Nós precisamos olhar as pessoas dessa forma. Porque quase sempre basta a gente errar, fazer qualquer um deslizezinho para a pessoa olhar para a gente com aquele olhar fulminante. E nós muitas das vezes também fazemos assim. Olhamos para a pessoa já querendo arrebentá-la no meio. Olha, vamos nos desvestir deste armamento, desta disposição em contrário. Vamos já nos preparar para olhar para as pessoas com brandura. E quem não gosta de ser olhado com brandura? Tem pessoa que chega perto da gente, olha para a gente, dá vontade de pular no pescoço. Tamanha docilidade, envolvimento vibratório que aquela pessoa canaliza para a gente. Diferentemente daquela que nos olha com agressividade, dá vontade de virar as costas e ir embora. Mas daqui para frente não vamos fazer mais. Vamos olhar para ela, bem nos olhos, com docilidade, e desejar fortemente que ela se desvista daquele comportamento personalístico. Um outro toque sutil, de doçura, de carícia, essencial, é o toque. O toque. A gente tocar as pessoas. Outro dia eu estava prescrevendo lá no hospital, e uma criatura chegou atrás de mim, e eu estava de óculos, e não colocou as mãos nos meus olhos. Evidentemente sujaria as lentes do óculos, mas
ela colocou de lado e me perguntou: quem está aqui? Logicamente que eu não sabia, mas eu disse para ela: é um anjo dourado, um representante lídimo de Deus. Eu respondi isso para ela. Aí ela veio, eu dei um abraço nela. Logicamente, aquele dia para mim foi extremamente significativo, porque qualquer pessoa que se dispõe a fazer isso é porque ela tem algo mais dentro de si. Dificilmente nós chegamos perto da pessoa e envolvemos a pessoa. E ela chegou e me fez isso. Se eu estivesse tenso, preocupado com alguma coisa, a partir daquele momento, logicamente, com aquela vibração toda, eu já estava mais refeito, reconfortado. E o toque é muito importante. O cumprimento, por exemplo, é fundamental a gente cumprimentar as pessoas pegando na mão. Tem gente que passa, às vezes, num corredor sem cumprimentar. E às vezes, no máximo, chega, oi, mas não é capaz de falar um bom dia, né? Estuante, um bom dia. E a gente tem que cumprimentar, de preferência pegando na mão. Há pouco tempo, lá no hospital, eu cheguei no centro cirúrgico e tinha 3 pessoas sentadas no sofá, esperando a realização da cirurgia. E eu cumprimentei um, pegando na mão, cumprimentei o outro e cumprimentei o outro. E um deles disse para mim: você é candidato a quê? Aí eu me dei conta que eu tinha que me justificar. E eu disse para ele: eu sou candidato à sua amizade. Porque você já pensou trabalhar com uma pessoa inimiga dentro de um ambiente de trabalho a semana inteira? Deve ser horrível. E eu sou candidato à sua amizade e quero tê-lo como amigo para a eternidade. Bom, ninguém falou mais nada. Ainda bem que encerramos por ali. Passados uns dias, eu chego na porta do hospital, tinha um grupinho, conversando, animadamente. Eu cheguei e fui cumprimentando um por um. E um outro colega falou a mesma coisa: você é candidato aqui? Eu falei: meu Deus, achei que era só ele, mas tem mais outro. E eu já tinha a resposta na língua, porque deu certo lá, né? Respondi também para eles. Porque parece até que cumprimentar é uma coisa absurda. E não é. A gente tem que cumprimentar. Não só pegando a mão, se possível, dar um tapinha nas costas e, se possível ainda, dar um abraço. Porque é uma maneira de expressar o nosso afeto. O toque é fundamental. Todos nós gostamos de ser tocados. Às vezes não fala, porque tem vergonha. Mas quem que não gosta de ser tocado? Todo mundo gosta de um carinho, um afeto, um toquezinho de amor. Quem que não gosta? Todos nós gostamos. Há algum tempo aqui nessa casa espírita, eu peguei uma trabalhadora na frente daquele prédio ali do lado. E eu cheguei e dei um abraço nela. Mas quando eu abracei, ela esticou o braço bem retinho assim junto do corpo e não mexeu. Aí eu falei assim: pode me abraçar, minha mulher não é ciumenta não. Aí ela falou assim: não, doutor Aguinaldo, aqui em casa eu nunca recebi um abraço e não aprendi a abraçar ninguém. Aí é que eu me dei conta da gravidade. Nunca recebeu um abraço dentro de casa. E, portanto, ela não tinha aquele molejo para estar abraçando ninguém. Eu falei: então começa agora. Aqui é a nossa segunda casa. Eu estou te abraçando, me abraça. Ela com aquela dificuldade, acho que está meio grudado no corpo, tinha passado uma colinha, né? Mas ela conseguiu e veio e me deu um abraço. Eu aproveitei, né? Ensinar as pessoas a abraçar. Lógico que com respeito, com carinho, com amor. Qual o problema? O abraço faz com que nós troquemos energia. A pessoa passa para nós a energia e nós passamos para ela. Há uma troca. E é uma troca que passa de 1 para 2. Uma troca que não troca simplesmente de 1 por 1, não. A gente tem energia e recebe do outro. E nós temos a nossa e o outro passa também. Nós passamos para a criatura e saímos com 2 energias. Aqui nós já tínhamos e a outra que recebemos. Então um abraço é um grande responsável pela terapia da alma. Se nós soubéssemos o valor do abraço, nós estaríamos abraçando todo mundo. Mas não, as pessoas têm dificuldade. Quando são cumprimentadas, chegam até a torcer o braço para ficar bem duro, para ficar bem longe. Quando na verdade a gente teria que puxar a criatura e abraçar.
Isso é fundamental para o nosso psiquismo. É uma maneira de dizer, olha, eu sou seu irmão, estou com você, entre nós dois não tem barreira, conta comigo e vamos que vamos. Isso é fundamental. Minha filha está aqui na frente. Um dia eu estava com ela, parada num sinal. E uma pessoa de cor passou na minha frente. E ela olhou para mim. Eu estava parado. Ela vinha passando na frente. Parou e olhou para mim. Eu olhei para ela. Aí eu fiz assim para ela. E essa criatura, era um homem, chegou e falou assim, dedão para cima, apresentou para mim. Aí minha filha perguntou, pai, você conhece essa pessoa? Eu falei, eu não. E ela conhece você? Eu acho que também não. Mas como é que você fez assim para ela? Bom, eu disse para ela que eu estou legal. Ela disse que está legal, então hoje nós estamos demais. Lógico. Mas tem pessoa que tem dificuldade de olhar para outra. Quando a gente for andando assim na calçada, a gente já olha longe, quem que vem lá? Já vamos conversar com ela. Um bom dia, uma boa tarde, fala alguma coisa. Agora imagine se aquele homem olhasse para mim, passando na frente do meu carro, e eu baixasse a cabeça. O que ele iria pensar? No mínimo que eu sou metido, que eu sou uma criatura orgulhosa, e coisa e tal, e ele iria sair dali pensando o quê? Jogando uma série de energia negativa para mim. E pensando, essa humanidade está perdida mesmo, olha que cara mais, ia jogar uns impropérios referenciando a minha pessoa. Então, o que eu procurei fazer? Dizer para ele que eu estou legal, ele também, nós estamos legais e o dia foi maravilhoso para nós. É assim que ele tem que fazer. Cumprimentar a pessoa. Chega no ambiente de trabalho, vamos cumprimentar as pessoas, vamos conversar com elas. Chega em casa, vamos cumprimentar as pessoas. Às vezes a gente chega em casa, passa para lá, a pessoa está junto, escuta, você não está me vendo? É, mas qual o problema? Estou te vendo, qual o problema? Olha, vem falar pelo menos um oi. Mas a criatura passa direto, dentro da própria casa. Agora imagine lá fora. O sorriso é uma forma terna da gente envolver as pessoas. Sorrir para as pessoas. Cara feia não leva a nada. O Chico fala que quando a gente está aborrecido, abraça o travesseiro e chora tudo que tem direito. Porque a casa é nossa, a cama é nossa e o travesseiro é nosso. Podemos fazer com ele o que a gente bem entender. Mas saiu dali, abra o sorriso, porque a nossa face, o nosso rosto não é nosso, é dos outros. Eu não consigo olhar para mim, a não ser no espelho, que isso é muito raro. As pessoas olham para mim o dia inteiro. Então, o meu rosto é das pessoas. Então é muito melhor eu presentear as pessoas com um sorriso do que com cara feia. Agora tem gente que é especialista em andar de cara feia. O que ganha com isso? Nada. Pelo contrário, a nossa vibração atrai espíritos na mesma sintonia. Se eu estiver de cara feia, não tenha dúvida, eu vou atrair para mim um espírito de cara feia, que não é legal. Se eu for uma pessoa aberta, sorridente, de bem com a vida, eu vou trazer para junto de mim pessoas encarnadas e desencarnadas de bem com a vida. Que bom, vamos juntar essa vibração, bom para todo mundo. E é uma forma de carícia envolver a pessoa com um sorriso. Beijar as pessoas. É fundamental beijar uma pessoa. Mas tem gente que tem asco, tem nojo, você acha? Beija a pessoa, qual o problema? E se beijar, então, o homem tem que beijar a mulher e a mulher beijar o homem, porque se o homem beijar o homem, você acha? O que vão pensar de mim? Qual o problema? Então, pense o que quiser. Você é um irmão do outro, pois o beijo, qual o problema? Mas cria-se culturalmente um pensamento tão infeliz a respeito de determinadas atitudes e cada um fica na sua. Às vezes não beija nem as pessoas dentro de casa. Tem dificuldade para beijar as pessoas dentro de casa. Lógico que nós vamos sair beijando como se fosse o manico do beijo, mas nenhum problema. Quando tiver oportunidade, beija. Sabe por quê? Um dia o Divaldo foi fazer uma palestra em Tupaciguara, Minas Gerais. E lá tinha o Joãozinho. O Joãozinho, ele era
aleijado, paralítico do pescoço para baixo. Teve um parto pélvico, teve uma luxação de coluna e ficou paralítico daqui para baixo. E ele era muito revoltado, que era o 13º filho de uma família, mas aí ele conheceu a doutrina espírita e começou a se entender dentro do contexto. E quando ele percebeu que ele estava luxado no seu pescoço, paralítico daqui para baixo, por uma razão justa, e que a razão era intrínseca dentro da sua própria alma, ele percebeu que tinha que fazer alguma coisa para trazer essa doutrina esclarecedora à baila. E ligou, escreveu uma carta para o Divaldo pedindo que ele viesse fazer uma palestra em Tupaciguara, porque ele queria construir uma casa espírita naquela cidade. E o Divaldo pegou a carta, tinha uma fotografia dele amarrado numa cadeira de rodas, e o Divaldo tratou rapidinho de ir lá fazer a palestra. Aí quando chegou à porta, o Joãozinho, João Custódio Machado, o nome dele, o Joãozinho estava numa varanda à frente da casa. E o Divaldo chegou, entrou no portão, subiu uma escada e chegou na frente dele. Aí ele disse assim: Divaldo, me abrace. Abraçar você é que eu não posso. Aí o Divaldo foi, abraçou o Joãozinho, fizeram a palestra e ele voltou para a Bahia. Passado um tempo, o Divaldo volta naquela cidade e se dá conta que o Joãozinho estava com lepra, fechado num quarto, isolado. E então a mãe disse: ó, Divaldo, você não vai lá não, porque ele está com lepra. E você acha? Eu saí da Bahia e não vou lá? Lógico que eu vou. E quando o Divaldo entrou no quarto, disse: Divaldo, não entra, eu estou com lepra, você vai se... Joãozinho, não vou me contaminar. Eu saí lá da Bahia para ver você, eu vou vê-lo e vou abraçá-lo. E abraçou novamente o Joãozinho. E naquele momento o Divaldo perguntou para ele: Joãozinho, qual a maior dor que você sentiu até hoje? Já entendendo que era muito sofrimento. Nasceu de um parto pélvico, tinha profundas limitações, e se não bastasse, discriminado pela própria situação, agora leproso. Aí o Joãozinho disse para ele: olha, Divaldo, meu maior sofrimento até agora foi a sensação de não ser amado. Aí o Divaldo: mas Joãozinho, mas não tem sentido? Eu saí da Bahia, vim aqui, você fala que eu não amo você? Joãozinho calou. Divaldo foi embora, fez a palestra, foi embora para a Bahia, mas para a frente foi convidado por outros anfitriões e voltou àquela cidade para fazer uma outra palestra. E procurou pelo Joãozinho, mas ele já havia desencarnado há alguns anos atrás. E então Divaldo foi recebido por anfitriões numa casa diferente daquela. E ao chegar na casa, então encontrou um menininho de 4 anos de idade. E aquele menininho perguntou assim: tio Divaldo, você me conhece? Aí a mãe já foi logo se adiantando, falou: olha, Divaldo, esse menininho é meio tantã, não liga muito para ele não, porque ele nasceu, nós botamos o nome e ele fez questão que trocasse o seu nome por João. Não sei por que razão. Aí o menino voltou à baila e disse assim: tio Divaldo, você me conhece? Ah, meu filho, considero que não, estou vendo você, acho que pela primeira vez. Tio Divaldo, você se lembra aquela vez que você me perguntou qual a maior dor que eu tinha sentido até então? Aí o Divaldo gelou, porque ele não tinha contado isso para ninguém. E ele tinha realmente feito essa pergunta para o Joãozinho. Aí o Joãozinho disse assim: você quer saber a resposta? Sim, meu filho, me diga. Pois então, tio, agora eu sou beijado por todo mundo. Então o Joãozinho, aleijadinho, amarradinho naquela cadeira de rodas, todo mundo chegava, abraçava, Joãozinho daqui, Joãozinho de lá, mas ninguém tinha coragem de beijá-lo. E ele sentia a grande dor de não ser amado, porque quem ama, beija, vai além, abraça, diz eu te amo e muitas outras coisas. Agora, quando a pessoa é reticente, vai até um certo ponto e para. Então nós precisamos começar a rever um pouco os nossos conceitos a respeito do beijo. Nenhum problema de beijar um homem, é nosso irmão, é nosso amigo, qual o problema? Pensem o que quiser.
Todo neurótico se preocupa muito com o que os outros pensam a seu respeito. Isso é neurose. Pense o que quiser. Se tiver que beijar uma criatura, beije, qual é o problema? Na rua você não beija na boca? Homem com homem? Beijar no rosto aqui não é problema nenhum. Mas a pessoa tem dificuldade. E dificuldade de beijar as pessoas dentro de casa. Às vezes pai não tem coragem de beijar o filho ou uma filha. Como se fosse um bicho de 7 cabeças. Colocar um filho sentado no colo, então você acha, qual é o problema? O filho pode sentar no colo, a filha pode sentar no colo. É uma maneira de estreitar. Cria na criatura um psiquismo diferente. A pessoa se sente acolhida, muito bem resolvida emocionalmente, para lá fora dividir com os outros o carinho que recebe dentro de casa. Mas quando a pessoa é tratada com distância, ela cria disposição em contrário. Se todas as pessoas entendessem e vivessem assim. Se a gente pudesse abraçar realmente as pessoas, se a gente pudesse transmitir esse carinho, esse afeto para as pessoas, e fôssemos entendidos na mesma proporção, nós estaríamos no paraíso aqui na Terra. Mas não. Uma forma de carícia é a gente elogiar as pessoas. Elogiar as pessoas. Tem gente que tem dificuldade. Domingo passado eu estava com a calça jeans azul e uma camisa azul. E eu cheguei no hospital e a enfermeira falou: doutor Aguinaldo, o senhor está lindo, hein? Aí eu falei assim: não gostei da sua colocação. Ela falou: não, eu estou dizendo que o senhor está lindo. Eu falei: pois então, eu queria que você dissesse que eu sou lindo, não que eu estou, porque assim fica ruim. Só hoje. Não, doutor, o senhor é lindo, hoje o senhor está demais. Aí eu fiquei, olha, a camisa quase não me conteve. Logicamente com a misericórdia dela, com a amizade. Mas isso eu só contei para dizer que um enfermeiro disse assim: olha, como é importante o elogio. Ele disse. Eu falei: pois então, realmente, hoje ninguém me aguenta. Sair daqui com um elogio desse, hoje eu estou demais. Aí uma enfermeira, bem gordinha, mas bem redondinha mesmo, né? Ela disse: pois então, doutor Aguinaldo, outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, mas como você tem os olhos lindos, né? E eu fiquei tão feliz, quando um incauto, um infeliz diria: mas você está gordinho, hein? Não, a pessoa chegou para ela e falou: mas que lindos olhos você tem. E ela ficou tão feliz com aqueles lindos olhos que você tem. Aquela pessoa foi tão sensata, foi tão prudente, ela foi tão feliz de fazer um elogio exatamente daquilo que aquela criatura tinha de muito lindo, que eram os olhos. Aí eu olhei para ela e falei: realmente, ele acertou na mosca, você tem os olhos lindos. Se aquele dia ela se sentiu bem, agora redobramos o elogio. Agora, normalmente não é o que as pessoas falam. Outro dia uma pessoa chegou para mim, aliás, me fez um favor: Aguinaldo, você está barrigudo, hein? Foi que eu comecei a fazer um regime para perder um pouco a barriga. Mas ele foi assim na mosca, né? Você está barrigudo, hein? E eu dei uma olhadinha assim, até dei uma encolhidinha na barriga, né? Mas não tinha jeito, está barrigudinho mesmo. O outro chegou para mim e falou: mas você está ficando careca, hein? Não, careca eu já estou há muito tempo, eu respondi para ele, mas está mais. Eu disse: meu Deus. Ainda bem que eu não tenho complexo com isso, mas se eu tivesse aquele dia, eu estaria arrasado. Seria um dia negro da minha vida. Ele não sabe o mal que ele estaria fazendo se eu fosse inculcado com isso. Mas ao invés de falar para mim alguma outra coisa, ele já olhou minha barriga e minha careca. E é mais ou menos assim que acontece. Dificilmente uma pessoa olha para outra e vê a virtude, o lado bom. Fulano, mas você está demais. Geralmente fala o lado negativo da pessoa, que é para matar na mosca, para deixar a pessoa mesmo agredida, quando a gente poderia elogiar. Não é esse elogio hipócrita, mentiroso, porque a bem da verdade nós temos mais qualidades do que defeitos. Pode analisar, a gente trabalha, procura ser honesto, procura ser cumpridor do dever, e nós temos já algumas virtudes, não na plenitude, mas já temos, em relação
as falências da alma, nós já até que melhoramos bastante, já temos algumas que já dá para se notar, mas a pessoa não é capaz de elogiar, ela é capaz de falar mal da criatura. Quando a gente chega em casa, por exemplo, qual marido que não gostaria de escutar da esposa a importância dele que ele tem para a família? Olha, marido, você é um cara legal. Levanta cedo, trabalha, luta, paga as contas, proporciona isso para a gente. Olha, você é de tirar o chapéu para você. É assim que as mulheres falam? É muito raro. Se o marido chegasse em casa e dissesse, olha, mulher igual a você, não tem melhor no mundo. Pode ter igual, melhor não tem. Porque, olha, cozinhar igual você faz, cuidar da casa, cuidar de mim. Olha, você é uma criatura fantástica. Mas faz assim? Também não. Que pena. Que pena. Dizer para os filhos, olha, ter um filho igual... Aliás, é uma coisa que eu sempre brinco com os meus filhos. Eu gostaria de ter um filho assim. Quando alguém fala bem ou a criatura tem uma conotação feliz. Eu brinco, eu gostaria de ter um filho assim. Ou seja, que bom ter um filho assim. Mas dificilmente um pai chega para um filho e fala, olha filho, eu me orgulho de ser seu pai. Fala, muito difícil. Ah, se ele pisar no tomate, tá vendo? De você não se espera nada, é uma tranqueira mesmo, vive fazendo, aprontando. Olha, até quando você vai agir assim? Eu tenho um parente sem identificar muito de perto. A mãe dele sempre falava que ele não estava com nada. De você não se espera nada. Você não cresce, e sempre denegrindo a imagem dessa criatura. Hoje essa criatura tem dificuldade de se posicionar diante da vida, porque se sente um João Ninguém. Não se sente amado, valorizado, está sempre questionando a sua posição dentro desse contexto. Por quê? A mãe se encarregou de arrebentá-lo psicologicamente. Perdeu a chance de ficar calada. Ou, pelo menos deveria, em abrindo a boca, elogiar o filho. Filho, você tem um potencial muito grande. Aproveite-o, vá adiante. Não perca a oportunidade que a vida lhe oferece. Você é jovem ainda, mas terá condições de ser um homem de bem. E vai dando alternativas, assim, focando a oportunidade daquela pessoa ser alguém de valor. Isso é um elogio muito bem colocado que a gente deve colocar para as pessoas circunstantes. E não é só dentro de casa. Reconhecer as pessoas que estão conosco, no trabalho, onde quer que seja. Reconhecer o valor. Mas, via de regra, não é o que acontece. E são muitas formas de carícias. Falar eu te amo, então, parece que é uma frase que tem uma pimentinha na ponta. Ninguém fala. Falar eu te amo é difícil. Um pai falar para o filho, para uma filha, é muito difícil. Mas como eu te amo? Isso tem um peso. Basta um dia escutar de um pai para entender o valor disso. Uma mãe falar para a filha ou para o filho, meu filho, eu te amo muito. Você é muito importante para mim. Como eu te amo? Fala, é muito difícil. Parece que é uma coisa assim, cai na rotina, aquilo não tem valor, todo mundo não fala, então está tudo certo, eu também não falo, e está tudo certo. Não está. Um filho falar para um pai, eu te amo, então muito mais raro ainda. Há aqueles que falam, mas é difícil. Um filho, uma filha falar para a mãe, eu te amo, é muito difícil. E seria bom, porque levanta o ego, levanta o astral, melhora o bem-estar daquela criatura. Se a pessoa já está bem, ela passa a estar melhor ainda. Mas não, cada um na sua, ninguém fala, bico fechado e perde a grande oportunidade. E um detalhe, de repente a gente está até falando para melhorar outra criatura, mas não é assim. É o dar e receber do Francisco de Assis, é dando que você recebe, porque quando a gente fala eu te amo, não tenha dúvida, vai virar uma resposta imediata. Aquela criatura vai dizer assim, eu te amo também. A gente vai se sentir bem, confortável. Se a gente abraça, a gente é abraçado, confortável.
Se a gente elogia, via de regra, a pessoa também diz, não, mas você também acaba elogiando. E isso nós vamos contagiando as criaturas, vamos criando um clima favorável à nossa volta. E nós vamos nos nutrindo exatamente desse posicionamento, do dar e receber. E a humanidade é carente, todo mundo é carente. Não tem uma criatura que diz, eu não preciso de nada disso. Lógico que precisa. Quem não gosta não precisa de um afeto, de um carinho. Se não tem, é doente da alma. E se é muito bem resolvido, está numa condição muito plena, é porque essa pessoa recebe essa carícia o dia inteiro de todo mundo. E é fundamental que nós comecemos a pensar nesse assunto. E nós temos a necessidade de encher essa bateria de carícias. Nós precisamos dessa carícia, nós temos que buscar. E onde nós buscamos? Geralmente dentro do lar. É ali que nós buscamos. É o marido na mulher, a mulher no marido. É o filho na mãe, no pai, o pai nos filhos, o irmão no outro. É ali que nós vamos encher a nossa bateria de carícias. Como é importante, então, trocar esse afeto dentro de casa. Mas às vezes não acontece. Às vezes não acontece. E vai procurar lá fora. Aí mora o perigo. Porque às vezes vai buscar lá fora, vai ser adotado de uma maneira inapropriada e vai gerar um problema para aquela criatura. Quantas pessoas que às vezes procuram o afeto no parceiro conjugal e não encontrando, aí vai buscar um amante ou uma amante, que é um desastre. Um desastre. Um desastre. Ah, mas quem que vive? Olha, se não tem um afeto dentro de casa, procura lá fora, mas de uma maneira construtiva, porque o afeto não é só sexo. Afeto é uma série de qualidades, de valores que nós podemos nos envolver e transmitir às pessoas, que eu acabei de mencionar tantos aqui. Mas a criatura coloca que afeto é sexo. Não tendo sexo, tem que procurar lá fora e vai buscar amante ou amante. Desastre, desastre. Porque vai comprometer a família. E a família é um tesouro que a gente tem que aprender a respeitar, a edificar, a proteger. E quando vai buscar amante lá fora, vai gerar um problema grave no seio da família. Seria melhor estar repensando se valeria a pena assumir essa postura. Buscamos lá fora através dos amigos, nenhum problema. Se não temos o carinho, a fé dentro de casa, podemos encontrar isso através dos amigos, dos irmãos, nenhum problema. Não é o lado sexual propriamente, mas o abraço, o beijo, o afeto, o carinho, o sorriso, esse olhar terno, que a gente encontra nas pessoas que a gente tem afinidade. Se enche, se completa e volta a cumprir o seu programa, o seu trabalho, a executar o seu plano de edificação espiritual. Uma vez que ninguém consegue viver sem essa carícia. Mas um outro lugar que nós vamos buscar é na religião. Como é importante a gente ter uma religião. A religião, através da fé, passa para nós um envolvimento muito grande. Não fora sem causa o que o Cristo disse: quem vier após mim, jamais andará em trevas, jamais terá sede, jamais terá fome. Na religião nós encontramos força para a gente lutar lá fora e se projetar na vida como um vencedor. A fé é a grande alavanca que nos impulsiona para a frente. E na religião nós encontramos esse respaldo. É muito importante, principalmente no Cristo. Tem um Salmo 23 que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes falando isso de uma maneira assim simplista, parece que é um refrão. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o salmista ainda concluiu: Ele me levará a uma água cristalina, a pastagens verdejantes, referindo-se às ovelhas que precisam de uma água, de uma proteção, para não ser trucidadas pelos lobos, e ainda mais de uma pastagem que possa dar a ela a condição de sobrevivência. Se nós entendemos que Deus nos ama, mas de uma maneira irrestrita,
nós vamos nos fortalecer para vencer as intempéries, as dificuldades. Se nós entendemos que Jesus nos ama, nós também vamos ter muita força para estarmos nos aparatando, enfrentando as dificuldades. Mas tem pessoa que não acredita em Jesus, não acredita em Deus, não acredita na espiritualidade e se sente extremamente enfraquecida. Basta acontecer qualquer coisinha para essa pessoa se desorganizar. E quando a pessoa tem essa vinculação com Jesus, principalmente está, entre aspas, mais palpável para nós, e depois, nessa vinculação com Deus, com a espiritualidade, essa pessoa tem muita força, tem muita coragem, ela consegue vencer as dificuldades e não fica às expensas dessas carícias de terceiros. Vai encontrar na fonte, porque nós estamos imersos no amor divino. E o dia que nós integrarmos com Deus, não teremos problemas mais. Os nossos problemas é porque nós estamos ainda distantes do Criador. Nós estamos distantes do Cristo. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Abundância de vida nós encontramos no Cristo. Nem sempre é nos amigos, nos companheiros dentro do lar. Pelo contrário, ali às vezes nós encontramos dificuldades, mas no Cristo, na proposta crística, no Evangelho de Jesus, nós encontramos sim tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida plena. Mas quando a gente fala de Jesus, que é realmente o grande terapeuta, é o grande amigo, é o grande irmão, é o legítimo representante de Deus na terra, é com quem nós podemos contar verdadeiramente. Às vezes as pessoas acham que isso é apenas um fanatismo, mas não é. Quando a gente estiver mais próximo do Cristo, realmente a nossa vida passa a ser diferente, passa a ter outra conotação. E para estar junto de Jesus, nós temos que mudar a nossa conotação, o nosso comportamento. Nós temos que ser mais partícipes, nós precisamos ser mais lídimos, representantes da sua proposta. E ao fazer o que ele recomendou, estamos sempre procurando vivenciar a proposta crística, nós estamos melhorando espiritualmente. Talvez as nossas carências deixem até de existir. Mas distante de Deus, distante de Jesus, distante da espiritualidade, distante da transcendência, nós somos varas isoladas. Qualquer criatura é capaz de nos quebrar. E ficamos esperando que alguém resolva o nosso problema com as suas carícias. E em não vindo, nós nos perdemos na trajetória do tempo. Então é fundamental que nós entendamos que o amor, na essência, promana da divindade. É este que nós temos que buscar, nos adequando a esta proposta. E pensando assim, Senhor Jesus, enquanto o homem luta, sofre e não descansa, e a humanidade se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi, no tempo que se avança, cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível, és tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo